Então, na continuidade aqui do interrogatório do senhor Demir Bendini, no processo 503, 52, 63. Então, enfim, o senhor nega ter recebido esses valores? Absolutamente. Senhor André. Nego veementemente. Isso não existiu. Vou fazer umas perguntas sobre os documentos nos autos aqui, rapidamente. Evento 1, anexo 42, tem um e-mail enviado ao senhor, do senhor Carlos Rafael Lima Macedo, da Petrobras, sobre informações sobre desbloqueio da Odebrecht, óleo e gás, procedimentos, etc. Oi? Eu tenho uma cópia do documento. Eu vou lhe mostrar para ele. Obrigado. Bem, pode mostrar o seu então, não tem problema. Esse documento, o senhor se recorda das circunstâncias que o senhor recebeu isso? Poderia esclarecer? Sim, posso esclarecer. O Ministério Público, querendo provar que havia tido alguma tentativa de mal feito ou algum ato de gestão meu na empresa, isso não diz respeito, na minha visão, absolutamente nada em relação à Petrobras. Ele anexou 3 e-mails do meu e-mail corporativo, e eu gostaria de esclarecer os 3, meritíssimo, se o senhor me permitir, ou só quer falar sobre esse? Vamos por partes, né? O senhor pode falar desse primeiro. Então, desse primeiro é o seguinte, existia uma pressão muito forte das áreas técnicas do banco, preocupado com a condição de cumprimento de produção da empresa, a produção de óleo e gás. É uma empresa que trabalha, pela própria característica dela, a longo prazo, e de fato havia muitas áreas técnicas preocupadíssimas porque não existiam fornecedores, e isso poderia comprometer muito pesadamente o futuro da empresa em relação a cumprir as suas metas programadas dentro do seu plano de negócio. Várias soluções foram discutidas no ambiente técnico, mas ela sempre se esbarrou nessa condição de que nós não iríamos trabalhar com essas empresas, mesmo que isso trouxesse um risco em relação à empresa. Numa determinada ocasião, a gerente executiva da área do jurídico, inclusive fui eu quem a nomeei, a senhora Thaisa, ela me reporta na minha sala, ela pede para falar comigo, que ela estava muito preocupada porque havia uma discussão no comitê de gerentes, que é uma camada abaixo da diretoria executiva. Eu implantei todo um modelo segregado na Petrobras, onde você tinha camadas de alçada colegiada para decisão. Eu extingui a questão de alçadas individuais. E ela me reportou que havia uma discussão porque havia uma preocupação, eu não vou lembrar detalhes técnicos e operacionais, mas eu me recordo vagamente desse contato, onde estava se buscando uma condição para a construção, acho que de um casco de uma das plataformas, enfim, que de uma determinada forma envolveria a contratação do estaleiro Paraguaçu, não daquele que dizia respeito à Sete Brasil, que estava em construção na Bahia, mas de um estaleiro que eles compraram ou tinham no Rio de Janeiro, e que parece que estava arrendado, qualquer coisa do gênero. A Thaís até me alertou, falou, olha, nós fizemos uma avaliação e entendemos que, nada obstante isso vai ser feito através de uma SPE ou coisa do gênero, isso pode afrontar a questão do bloqueio cautelar por conta de quem está envolvido, apesar dele não ser o operacionalizador. Falei, Thaís, então faça o seguinte, me passe esse parecer para que eu tome conhecimento, que se por acaso esse assunto subir à apreciação da diretoria executiva, eu vou ter elementos para poder discutir ter uma coisa. E ela me encaminhou e-mail, presidente, conforme solicitado, encaminho a avaliação. Esse assunto não progrediu, porque no próprio ambiente do comitê lá dos gerentes, isso já ficou impactado, isso não prosperou. No evento anexo 43... Então, só para esclarecer, não fui eu que solicitei esse parecer. Isso foi um parecer feito pelo jurídico, ela me trouxe a situação, eu pedi então que, já que ela havia feito uma avaliação sobre o tema, me mandasse essa avaliação para que eu tivesse elementos para discutir na diretoria executiva. Em seguida, aqui no evento anexo 43, tem um outro e-mail, o senhor pode dar uma olhadinha, mais simples. Perfeito. Slides. Esse é o outro que o senhor gostaria de esclarecer? Sim. E o que é esse? Esse diz respeito ao seguinte, Meritício, quando eu já havia externado aqui, nós começamos a discutir essa questão de bloqueio cautelar, nós entendemos no âmbito da diretoria que nós não devíamos tratar isso simplesmente como um desbloqueio cautelar.
Sim. Nós deveríamos tratar isso como uma nova forma em relação aos fornecedores diante de uma nova regra de compliance que a gente estava colocando na empresa. O diretor de controles havia feito uma proposta, que havia sido discutida, da gente revisar todo o cadastro de fornecedores da Petrobras. Na época tinha-se 30 mil nomes no cadastro de fornecedores da Petrobras e a gente identificou que devia ter aproximadamente uns 12 mil ativos. Ele pegou melhores práticas do mercado, inclusive em empresas no exterior que já haviam passado por um processo como aquele que a Petrobras estava passando, e trouxe uma solução que foi apreciada e aprovada pela diretoria executiva e pelo conselho de administração, que era um processo chamado do Diligence de integridade. Ia ser feito em vários quartis, em 4 quartis, empresas de grande porte ia ter um nível de exigência muito maior e assim por diante. Dentre isso, uma empresa, a exemplo da Odebrecht ou de um grande grupo dessas empresas arroladas, uma das condições para ela passar por esse critério, ela teria que ter tido um acordo de leniência, assim por diante, enfim. Então seria impossível, sobre essa condição, a empresa, enquanto não tivesse esclarecido todo o seu envolvimento e feito os acordos judiciais devidos, poder voltar a participar disso. Na ocasião, haveria um evento na própria sede da Petrobras no Rio de Janeiro, houve esse evento, com a presença do Dr. Janot, procurador-geral, de alguns promotores lá do próprio Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e assim por diante, ocasião que era feita, se não me engano, a segunda devolução de recursos que haviam sido repatriados pela Operação Lava Jato em relação aos malfeitos. E haveria coletiva de imprensa em relação a isso. Na ocasião, inclusive combinado com todas as partes, nós iríamos anunciar o novo processo de integridade na evolução da conformidade da empresa. Então isso nada mais é que um fluxograma de como funcionaria o novo modelo, que eu pedi, inclusive, passou pelo jurídico e pelo controle, pela diretoria de controles, era só para que, se eu fosse abordado por algum jornalista, eu tivesse um pouco tivesse memorizado como se daria um novo processo. Houve essa entrevista coletiva, mas quem respondeu sobre o tema foi o diretor de controles e é o processo que está implantado até hoje na empresa. Certo. Só para fazer a referência aqui, no evento 1, anexo 43, sei que isso ficou claro, começa o e-mail com a apresentação sobre medidas de compliance para desbloqueio. O terceiro e-mail, eu vou deixar, se for o caso, sua defesa para perguntar ao senhor, Ok. que eu não selecionei aqui, tá? No evento 1, anexo 24, consta um resultado de quebra de sigilo telefônico efetuada pelo Ministério Público, quer dizer, decretado pela Justiça a pedido do Ministério Público, e tem a referência àquelas 82 chamadas entre o senhor e o senhor André Gustavo, isso entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2017. O senhor evidentemente não conta, não deve efetuar contagem de quantos telefonemas o senhor manteve com tal ou qual pessoa, mas é uma frequência aproximada, mais ou menos, senhor. Eu vou me basear nisso que está nos autos, meritíssimo. Né? Não sei nem quais foram completadas, não foram, mas dentro desses contatos, volta a existir, 86 contatos no espaço de 3 anos, acho que é bem esparçado. O senhor mantinha contato também com ele por outros meios de comunicação? Olha, e-mail eu não me lembro. Não me lembro de ter trocado e-mails com o André Gustavo. Nem sei se houve alguma coisa nesse sentido. E também por mensagens via celular. O senhor se comunicava com ele por qual aplicativo de mensagem? Pelo que está nos autos, eu acho que confere é esse Wicker, né? Que, aliás, eu usava todos os aplicativos de mensagem, como todo cidadão brasileiro faz. Eu tinha todos eles instalados. Esse Wicker, o senhor se comunicava com ele por, vamos dizer assim, iniciativa sua, iniciativa dele? Quem que sugeriu, vamos usar esse aqui, não o WhatsApp ou coisa parecida? Eu normalmente adotava a seguinte condição, meritíssimo. Quem me abordava num determinado aplicativo, eu passava a responder naquele aplicativo que eu fui abordado. E algum propósito específico de utilizar esse aplicativo, esse Wicker? Não, nenhum. Eu utilizava todos, como disse. Não é tão comum, né? Me parece. Não, eu creio que não. O senhor não usa esse? Não? Não. Não, eu usava sim, usava. Até o pessoal da diretoria ali usava. As pessoas do meu contato usavam sim esse aplicativo, Telegram, WhatsApp, Messenger.
Ele é daqueles que destroem as mensagens? Eu que vim não a saber deixa- disso depois, eu não É. sabia que isso era autodestrutivo. Não tinha nada para esconder. Tá certo. Apenas só para referência aqui, no processo também consta no evento 1 anexo 5 umas anotações, aparentemente do senhor, vou lhe mostrar aqui. Eu nem teria perguntas a fazer sobre isso, mas só para confirmar se são do senhor mesmo. Isso aqui é o seguinte, meritíssimo, não, eu me recordo do que é isso. Quando eu tive esse contato com o Maurício Maurano, na ocasião, meu vice-presidente comercial, eu acho que até ele confirmou isso aqui em depoimento, na questão da primeira reunião, com o Fernando Reis, a primeira e única reunião que eu tive diretamente com ele, diz respeito àquelas operações que eu havia perguntado ao Maurício o que estava ocorrendo. A partir dali, ele me passou um resumo de que estava o andamento dessas operações. Essa primeira aqui, da Biocon, acho que eu até citei aqui, a questão da empresa angolana, que não prosperou. E aqui no anexo, é uma planilha também que ele me entregou, e onde eu até, não um despacho, até porque isso aqui é um documento informal, mas eu dou de orientação de volta para ele. Ele estava mostrando qual era o desenho do alongamento aqui daquela operação, e onde eu estou respondendo para ele que ok, desde que o sindicato dos bancos credores, em conjunto com os sindicatos dos bancos credores, e que nós, Banco do Brasil, não iríamos mais assumir mais nenhuma dívida, uma compra de dívidas. Enfim. São documentos que o senhor fez, anotações. Não, é documento que ele me mostrou, eu Tá. despachei provavelmente na hora. Então tá bom. Isso aqui é do vice-presidente comercial. Tem um e-mail aqui, a.bendini@uol.com.br, é do senhor? Perfeito, é meu, particular. No evento anexo 22 tem uma análise de algum conteúdo desse e-mail ou arquivos que o senhor mantinha em nuvem. Uma nota fiscal aqui, ZB Empreendimentos. O que É a que empresa familiar, a empresa patrimonial da minha família. Sim, por gentileza, qual o anexo? Evento anexo 22. Obrigado. Tá? É o relatório de informação 99/2017 do Ministério Público. Aí tem algumas trocas de mensagens entre o senhor e o senhor André Gustavo. Vou lhe mostrar aqui. Se o senhor quiser fazer alguma explicação. Você reconhece ou... Olha, Primeiro é o endereço, né? primeiro é o seguinte, meritíssimo, como não existe aqui questão de data, eu fico um pouco, assim, questão do lapso temporal, eu não eu saberia dizer em que Aham. prazo, que data que isso aconteceu. O primeiro é muito possivelmente o endereço da casa dele, porque como eu fui lá algumas vezes eventualmente, os endereços de Brasília são complexos, sem endereço você não chega a lugar nenhum. Possivelmente ele me mandou em alguma ocasião que eu fui na casa dele, enfim, ele me deu o endereço. O de baixo ele citou, eu nem lembro desse caso, foi um grupo de pessoas que, segundo ele, teria tido dificuldade numa operação com o banco, eu não me recordo disso. Não me lembro quem são essas pessoas. Mas eventualmente o seu André Gustavo ele me pediu alguns favores institucionais dado a essa relação um pouco mais próxima que eu tinha com ele. Normalmente esse caso, o que é o meu critério? Eu já despachava ou para o secretário executivo do banco ou para o diretor da área e depois nem fazia acompanhamento. Então está muito fora de contexto isso aqui, mas eu presumo que conforme ele afirmou, provavelmente deve se tratar disso mesmo. Certo. E na folha seguinte, se o senhor quiser aproveitar já? Isso aqui eu não faço a mínima ideia, é uma relação, não sei se ele me mandou, ou eu mandei para ele, se isso aqui é fato verdadeiro ou não. Aqui está uma série de empresas que participou, de empresas de publicidade. Eu estranho pelo seguinte, no Banco do Brasil com certeza não foi, porque a última listação feita sobre publicidade do Banco do Brasil, se não me engano, foi feita no ano 2011. Depois foi feita uma recentemente, já muito tempo depois que eu estava fora. E na Petrobras também não foi feita licitação de área publicitária. Então eu não sei qual é o sentido dessa troca de mensagem. Ela está solta aqui, enfim. Certo. A de baixo eu não faço a mínima ideia do que seja. Parece ser uma brincadeira, acho que é um slogan, não sei o que é isso. E a última página?
Isso aqui eu me recordo, isso aqui foi o seguinte, meritíssimo, ele me passou uma mensagem me perguntando se de fato a BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras, estaria fazendo uma espécie de cadastramento, não é bem uma licitação, era uma carta convite para várias empresas, para se habilitar em eventos promocionais. São eventos de pequenos valores que, na ocasião, quando surge, a empresa cota diretamente com essas empresas cadastradas. Ele me pediu informação se de fato isso estava acontecendo. Eu perguntei, acho que para o chefe de gabinete, e ele me passou um papelzinho com a informação e eu respondi para ele. Era público isso, tem aqui até o número do convite. Eu não faço nem ideia se ele participou desse evento ou não. Não tem nada como... Tá certo. Em princípio são essas indagações. São só esses anexos, meritíssimo? Sim. Okay. São as indagações do juiz, eu passo ao Ministério Público. Talvez tenha algumas perguntas a mais no final, mas por hora eu passo ao Ministério Público. Meritíssimo, por sugestão dos meus advogados, eu não vou responder perguntas do Ministério Público e nem dos demais advogados, só do advogado de defesa. Certo. Embora seja direito ao silêncio do senhor, podem eles eventualmente consignar as perguntas que gostariam de formular. Indaga o Ministério Público se pretende formular as perguntas, ainda que ele mantenha o direito de silêncio, Sem ou pergunta, se excelência. não vai fazer perguntas. Sem perguntas? Em razão disso. Tá. E o assento de acusação? Os demais defensores? Perfeito. Só pode alcançar o microfone. Bom dia, senhor Bendini. José Diniz, advogado do senhor André Gustavo. O senhor afirmou que o senhor não tinha nenhum contrato de assessoria ou marketing e também não tinha nenhuma relação de amizade com o senhor André. Isso é verdade? Eu vou permanecer em silêncio, meritíssimo. Pode consignar todas, então, não vou responder nenhuma. Quando o senhor Fernando Reis se referiu ao senhor numa reunião que teve no Banco do Brasil, afirmando que o senhor André Gustavo era amigo, o senhor teceu algum comentário sobre esse fato? O senhor repudiou? Qual foi o comportamento que o senhor teve? Quando o senhor teve a reunião com o senhor Fernando Reis, o senhor afirmou que ele teria falado com o senhor que haveria uma reunião em comum do amigo para marcação desse amigo. O senhor perguntou quem era o amigo, se o amigo é o senhor André Gustavo, o senhor se indignou, o senhor teceu algum comentário? Continua, excelência. Ele disse que não vai responder, o doutor Então, pode consignar daí conseguimos. as perguntas, né? É o direito da defesa. Uma testemunha do senhor afirmou que a empresa do senhor André Gustavo, a pedido do senhor, teria sido contratada pela BB Mafre. Essa testemunha, salvo engano, é um vice-presidente do Banco do Brasil, afirmou aqui que foi a pedido do senhor que houve o contato, o agendamento do senhor André Gustavo com essa pessoa. Considerando a governança do Banco do Brasil, é razoável um presidente do Banco do Brasil, faz parte da governança do Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil interceder para que seja contratada uma outra empresa? Continuando aqui as perguntas, me parece óbvio aqui, apenas repetindo algumas respostas que eu já acho que estão um pouco certas, né? Mas me parece óbvio aqui que o senhor afirmou que houve o pagamento das passagens da sua estadia em Nova York pelo senhor André Gustavo. Também o senhor afirmou que houve um encontro do senhor André Gustavo em sua residência com o senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Fernando Reis. Correto? O senhor também afirmou que houve outros encontros. O senhor usou o termo happy hour. É razoável que alguém que não tem nenhuma relação comercial e nenhuma relação de amizade frequente a casa de alguém em happy hours? O senhor afirmou que esteve com o senhor André Gustavo no restaurante Roma.
O senhor afirmou que esteve com o restaurante Fogo de Chão próximo ao aeroporto de Congonhas. O senhor afirmou que esteve no Hotel Windsor com o senhor André Gustavo. Ou seja, o senhor afirmou todas essas ponderações. O senhor, aqui nós falamos muito em governança da Petrobras. É razoável que um presidente da Petrobras, considerando a complexidade da governança, atenda sozinho em um ambiente, que o senhor usou um termo, um ambiente, não me recordo o termo, mas o senhor usou um termo, é razoável que não participe nenhum membro do Conselho ou nenhuma parte dessa complexidade de governança que a Petrobras diz existir? E qual seria o interesse de não publicitar a agenda? O senhor sabe dizer se foi pedido alguma reunião do senhor André Gustavo para o senhor, a pedido do senhor Varjão, para que o senhor recebesse o senhor César Mata Pires no Banco do Brasil? Desculpe, doutor, o senhor Varjão? Varjão salvo engano, é presidente da OAS. O senhor sabe dizer se o senhor recebeu a pedido do senhor André Gustavo o senhor Varjão para falar sobre temas relacionados a bloqueios cautelares? Sem mais perguntas, excelência. Perfeito. Outros defensores têm indagações? Outros defensores fora a defesa do próprio acusado têm indagações? Então a defesa do próprio acusado tem indagações? Pela ordem, excelência. Vislumbra aqui clara afronta à paridade das armas, já que há uma fuga covarde ao contraditório, e se a defesa, que tanto preza pelas garantias processuais, age com deslealdade, deveria ela adotar comportamento digno e se escusar de fazer perguntas também, já que tanto preza por respeito a tais garantias. Fica o comentário. Na verdade, como é um direito ao silêncio dele responder total ou parcialmente as perguntas, é o exercício de um direito deles, embora havendo juízo, fica um prejuízo ao contraditório. Eu não utilizaria os mesmos termos, né? Mas, enfim, é um direito Excelência, que ele pode ser eu quero, exercitado. a propósito desse comentário, dizer que não há nenhuma covardia, não há nenhuma falta de lealdade e muito menos falta de comportamento digno. Queria dizer que é lamentável que um agente público concursado se permita tamanhas ofensas. É corolário do direito da defesa estampado na Constituição, como bem Vossa Excelência assinalou agora, o direito de permanecer calado. E de responder aquelas perguntas daquelas pessoas que a defesa entenda sejam relevantes e importantes. Interrogatório, diga-se o que disser, pode ser meio de prova, mas é essencialmente um meio de defesa. Ele respondeu a todas as indagações de Vossa Excelência, respeitosamente, e é direito da defesa, porque há limites cognitivos num processo penal, num Estado democrático, que devem ser observados. Agora, se o agente público concursado acha que isso é indigno, acha que isso é uma covardia, Sua Excelência devia propor uma reforma constitucional em torno desse tema e fazer como se fazia nas ditaduras, que se obrigava a pessoa a falar. Agora, não é essa a postura que se espera de um agente público, membro de um órgão que se diz democrático. Só queria deixar esse repúdio a esse tipo de colocação de alguém, repito, concursado, que integra uma das instituições mais importantes da República. É só isso. E eu agradeço Vossa Excelência. O Ministério Público, como a defesa, fizeram declarações fortes, como colocou o juízo, entendo que está dentro do âmbito do direito ao silêncio, embora, de fato, reconheça aí que há um prejuízo ao contraditório. De todo modo, superada aí as colocações um tanto quanto ferinas de um e outro, as perguntas. Obrigado, Excelência. Eu, pela defesa de Aldemir Bendini, primeiro
Boa tarde, doutor Bedini. Vou começar indagando o senhor, que brevemente fizesse um histórico das suas atividades no Banco do Brasil. Quando é que o senhor entrou, pelo setor que o senhor passou, até chegar à presidência do banco. Pois não, doutor. Eu venho de uma família muito humilde. Eu tive uma oportunidade, em 1978, de participar de um processo seletivo que estava se contratando menores aprendizes para o banco. Eu fui selecionado nesse processo, permaneci 3 anos. Aquilo foi uma grande valorização para a minha vida, inclusive determinou o meu futuro, que eu passei a ter uma identidade, um amor muito forte com a instituição. Esse estágio, né, porque era para menores, que permitia-se na época, terminou em 81, e em 1982 eu prestei um concurso público e voltei voltei ao Banco do Brasil. Eu tenho uma carreira de 37 anos no Banco do Brasil, uma carreira limpa, transparente. Eu devo tudo a essa instituição que possibilitou eu crescer na vida, eu formar uma família, e sempre fui uma pessoa que se dignou a fazer tudo o que eu pudesse fazer pelaquela empresa. Eu permaneci por quase 37 anos no Banco do Brasil. Eu tive uma carreira técnica e sólida. Eu passei por quase todos os cargos que se possa imaginar numa ascensão técnica, meritória, até chegar à presidência do Banco do Brasil. Anteriormente eu já havia sido vice-presidente, diretor, superintendente, enfim, gerente, todas as partes de acesso. Eu sofro hoje aqui uma perseguição brutal que eu não consigo entender o que é, que infelizmente me envergonha porque destruiu toda a integridade moral minha, da minha família, destruíram a minha família por uma perseguição brutal, sem lógica, um negócio totalmente desprovido. Talvez porque eu tenha tido a ousadia, quando ninguém se prontificou a assumir uma empresa que simplesmente ia desaparecer, se não fosse o trabalho que eu aceitei e fiz, e consegui recuperar a empresa em 1 ano e meio, e hoje se vangloriam pelo mercado. Até o meritíssimo Dr. Moro teve uma palestra, outro dia eu vi pela televisão lá na Petrobras, onde estavam sendo apregoados os feitos da nova Petrobras. O Conselho de Administração independente, nomeações técnicas, camadas de alçada para decisão, um planejamento claro e transparente em relação a tudo aquilo que se fez. Até se comentou, o meritíssimo fez até uma sugestão, que de repente podia até dar uma recompensa para aquelas pessoas que pudessem fazer denúncias, né? Eu não cheguei a tal ponto, mas implantei um canal de denúncias que eu acho que subsidiou muito o Ministério Público Federal em relação à maioria das apurações que aqui foram feitas. Eu reforcei a equipe que trabalha aqui em apoio à Lava Jato. Passamos a participar com assistente de acusação, né, do próprio Ministério Público Federal, por decisão da minha gestão. E hoje eu me vejo nessa situação. Talvez a ousadia que eu tenha atingido esse cargo num momento de um governo que, apesar de eu não ter nenhum contato, nunca fui filiado partidário a nada, nunca tive ligações políticas ou partidárias, mas foi num momento em que esse governo não se poderia ter reconhecido nenhuma boa ação. Na verdade, a presidenta me delegou, eu por missão pública assumi aquilo, e eu acho até uma aberração ser acusado no âmbito da Lava Jato a ter praticado algum intento. Eu li toda a explanação que está aí no início dos meus autos, dos meus processos, dizendo do arcabouço dessa brilhante operação que foi feita para se moralizar muitas coisas no país, mas de repente eu sou colocado numa situação em que de repente o homem que foi lá para organizar e organizou a empresa sequer ia ter um balanço se não fosse pelo trabalho árduo que a gente fez. A empresa está hoje aí firme, sólida, e eu estou sendo aqui hoje acusado como um contraventor. Eu tenho uma vida ilibada,
Ministério Público fez o que deveria fazer, passou a minha vida limpo. Não existe uma prova sequer, que se chamar tudo isso que está anexado aos autos como prova, eu não entendo a justiça brasileira. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui.